Amados irmãos, eu estava até falando hoje aqui na reunião de obreiros sobre algumas coisas, algumas organizações, aleluia, e a igreja do Senhor, ela, quando não é organizada, ela é uma igreja totalmente sem crescimento, amém, meus irmãos? A igreja é tanto um organismo espiritual, quanto uma organização que necessita de trabalho de pessoas nos vários órgãos funcionais da igreja local. Organização funcional da igreja refere-se à administração dos recursos materiais e humanos de que ela dispõe para que não haja interrupções no seu crescimento quantitativo e qualificativo. A organização ministerial da igreja, essa forma de organização diz respeito ao governo da igreja local através dos homens vocacionados e capacitados por Deus para o exercício do santo ministério eclesiástico. Ao longo da trajetória da igreja, temos várias formas de governo eclesiástico local, distrital, regional e nacional. Por meio do Novo Testamento, verificamos que a autoridade administrativa e espiritual da igreja local é competência do pastor, e todos os demais cargos e funções submetem-se à autoridade pastoral. Na igreja também há cargos de caráter espiritual, conforme expõe as Escrituras. Abra comigo sua Bíblia, Efésios 4, versículo 11. Glória a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 11. Diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Amados, eu vi um pastor na justiça, e uma pessoa acusava pastor Gilmar, o filho do pastor, ganhando um salário muito alto, e aí acusava o pastor de ganhar também um salário muito alto. Um sujeito botando a igreja na justiça. Aí o juiz perguntou: o senhor empregou seu filho? Ele disse: doutor, não. Meu filho não é empregado, nem meu e nem da igreja. O meu filho é vocacionado por Deus para pastorear. Eu não contratei meu filho para ser pastor. Eu contrato o zelador e ficha a carteira. Eu contrato o secretário e ficho a carteira. Ou se a igreja não fichar a carteira, faz um acordo com a pessoa à parte. Existem funcionários que eu posso colocar aqui para trabalhar, mas escolha ministerial é Deus. Presbítero não é empregado da igreja, diácono não é empregado da igreja, evangelista não é empregado da igreja, pastor não é empregado da igreja, apóstolo não é empregado da igreja. A Bíblia diz: uns ele deu para a igreja, como pastores, presbíteros, como diáconos, evangelistas. Então, amado, essa igreja, ela ganhou você como um obreiro. Pode aplaudir a Jesus. O seu chamado não é um emprego. No dia em que você enxergar que o seu chamado não é um emprego, você vai servir
a Deus com muito mais qualidade e vai receber de Deus o que realmente faz jus ao chamado que Ele te deu. Olha que coisa linda, amém, meus irmãos? Então, uma igreja, para caminhar como uma igreja, ela tem que ter. Agora, outro ponto aqui que eu quero esclarecer para vocês, é que muitas pessoas falam assim: a igreja chamou fulano para trabalhar e fulano é ímpio. É ímpio, mas é qualificado, querido. A igreja, quando se refere a emprego, ela não precisa de pessoas que sejam crentes, ela precisa de pessoas que tenham qualificação. Eu não posso colocar como pedreiro da igreja o doutor fulano de tal, que é um advogado X, ou um contador Y, ele não entende disso. E se na igreja os pedreiros estão todos ocupados já, trabalhando já, eu tenho que buscar um pedreiro ímpio, mas ele, bispo, é um catimbozeiro. Eu não estou nem aí, eu estou chamando um pedreiro para trabalhar. Eu vou amar ele, eu vou pagar a ele, e ele vai fazer o meu trabalho, independente do que ele é. Profissional é profissional. Parem, meus irmãos, de achar, de viver uma maneira burra de crente, de ser crente. A igreja precisa de profissionais. Na construção do templo, a Bíblia diz que Deus mandou chamar os melhores pedreiros de países. Por que não tirou do meio do povo? Porque não tinha qualificação de mão de obra ali. Então Deus mandou vir de outros países orive que trabalhem com qualidade, com qualificação especial em ouro. Carpinteiro para trabalhar com madeira veio de outros países. Foram pessoas que vieram de tudo que é lugar. E a Bíblia diz: e todos foram pagos pelo que fizeram. Oh, glória! E todos foram pagos pelo que fizeram. Olhe para quem está do seu lado e diga: meu amado, se você serve a Deus de qualquer maneira, você não sai no prejuízo nunca. Deus não deixa ninguém no prejuízo nunca. Existe uma doação que você faz para a igreja, e existe um acordo que você faz com a igreja pela sua mão de obra. Aquilo que foi combinado não sai caro. Quem diz amém, Jesus? E aquilo que você quer doar para a igreja é sempre bem-vindo, e você vai ser sempre abençoado. Uma coisa que eu vou pedir para vocês, tomem muito cuidado. Quando vocês encontram uma pessoa dizendo: eu fazia muito pelaquela igreja, eu dei isso, dei aquilo pelaquela igreja. Essa pessoa, ela não está bem espiritualmente. Corra dela, fuja dela, porque ela não sabe a maneira em que ela estava quando ela serviu. Deus não recebeu o que ela fez. Ela está mostrando para você, mas o Senhor já não aceita. E se algum tempo Deus aceitou, reprovou agora. Tornem suas obras vivas, senão vocês matam as suas obras. E essas obras que vocês fazem para Deus, com o coração aberto, com a alma aberta, todas essas obras precisam estar vivas diante de Deus, porque existem as obras vivas e as obras mortas. Não assassine aquilo que você fez para o Senhor. Quem diz amém, Jesus? Fulano de tal ganha na igreja e eu não ganho. Querido, pelo amor de Deus, clama o sangue de Jesus, tenha misericórdia de você mesmo. Fulano ganha porque ele foi contratado para ganhar. Se você não foi contratado para ganhar, não te impede de servir. Faça a sua parte. Com cada um Deus trata de um jeito. Jesus, ele disse em uma parábola: um homem foi chamado às 9 horas da manhã para fazer uma obra para o seu Senhor, e foi acertado um valor. Meio-dia chegou outro
e foi fazer uma obra para o seu senhor, e ele acertou um valor. De tarde chegou outro e foi fazer uma obra para o seu senhor, e foi acertado um valor. No final da tarde, o dono da obra veio e pagou a esse, pagou a esse e pagou a esse, todos os mesmos valores. Aquele que veio cedinho disse: não é justo, não é justo. O senhor está dando a mim a mesma quantia que deu a esse? Esse trabalhou 2 horas só. O outro disse: não é justo. O senhor também deu uma quantidade a mim, igual a que deu ao outro. Esse trabalhou 5 horas só. E a Bíblia diz que o Senhor disse para ele: de quem é o dinheiro? Aí disseram: é seu. Ele falou: e eu não posso fazer o que quero com o meu dinheiro? Quer dizer que vocês são empregados, mas vocês querem mandar na minha forma de agradar as pessoas? Quer dizer que eu sou patrão e propriedade de vocês? Quando foi que eu tive vocês como propriedade minha? Então não me queira como propriedade. Olha o direito do livre-arbítrio, gente. Jesus disse: eu acertei contigo quanto? Tanto. Ele falou: você está recebendo quanto? Ele disse: o que a gente combinou. Ele disse: então pronto. Eu acertei com você aqui quanto? Tanto. Eu estou te pagando tanto. Sim, está certo que eu acertei? Tá. Então, querido, se eu quero dar em Jefferson 2 abraços e eu quero dar na Renata só um, é problema meu. A gente não, você não pediu um abraço? Bispo, me dá um abraço. Amém? Eu te dei um abraço. Mas se eu dei 2 abraços no outro, é um problema de quem? Meu. E se a pessoa diz: bispo, me dá 5 abraços, e eu aceitar dar 5 abraços, pastor, é um problema meu. Agora, se eu disser: não, querido, não quero dar 5 abraços, só quero dar um abraço, eu vou dar só um abraço. Reinaldo, vocês estão entendendo? Vamos ser igreja. Amém, amados? Amém, queridos? Todos têm um real valor diante do Pai, mas o Senhor a cada um aqui trata como particular. A vida de vocês com Deus é particular. A igreja precisa respeitar leis, respeitar ordens, e a igreja precisa ser respeitada. Quem diz amém, Jesus? Quando eu digo a igreja precisa ser respeitada, não é o templo, é você precisa ser respeitado. Eu preciso ser respeitado. Princípios é isso. A igreja, ela é um órgão que tem os seus problemas e que tem as suas barreiras e etc. E a Bíblia está dizendo aqui que Deus faz uma escolha espiritual, mas o pastor faz a escolha material. Escolher alguém para mexer no computador não é uma coisa espiritual, é uma coisa material. Tem que ser feita pela escolha do pastor ou do empregador da igreja. Agora, meus irmãos, para levantar um pastor, um obreiro, uma pessoa de Deus, é o Senhor quem levanta e indica para o homem de Deus. Amém, igreja? Então você foi chamado no seu ministério, não foi por mim. Tirou a dúvida? Eu tenho uma dúvida. Será que eu fui chamado pelo homem? Olhe para mim. Não. Bate palma para Jesus. Ninguém aqui foi chamado pelo homem. Vocês foram chamados por Deus. Aleluia, Jesus. Vocês sentem a presença de Deus já? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Amém? A organização espiritual da igreja é assim. Essa organização refere-se essencialmente à sua liturgia. Trata-se da administração do culto,
da adoração coletiva, das ordenanças deixadas por Jesus, como a ceia do Senhor, o batismo em água. Mateus 28, verso 19 e 20, vamos conferir as ordenanças que o Senhor deixou, que eu, como vocacionado por Deus, não posso deixar de fazer. Eu não posso deixar de fazer isso. Mateus 28. Quem encontrou, diga glória a Deus. Versículo de número 19 e versículo de número 20. Mateus 28, 19 e 20. Vamos ler. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ensinando o povo a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. O evangelho não é moda. Apareceu um aí, bispo, que está com a moda, que está... Nada é novo. Diga para quem está do seu lado, no evangelho nada é novo. Quando você vê uma igreja inventando coisas, vamos inventar isso, vamos inventar aquilo, está errado, gente. É a graça que não tem mais na igreja, e o pastor está fazendo besteira para chamar a atenção, porque nada pode fugir disso aqui. Ide, está vendo? Evangelismo e ensinai. Ide e ensinai. Mestres, tem que ter mestres na igreja. Pessoas que leem a Bíblia, que para de ficar vendo televisão toda hora e lê a Bíblia. Ide, evangelho é ide. Evangelismo, você tem que evangelizar. Se você não evangeliza, está errado. Se você não evangeliza, sua vida está totalmente uma desgraça, querido. Ide e ensinai. Também na hora de evangelizar, você tem que saber o que vai dizer. Ide e ensinai as nações. Que tipo de pessoa você tem que ir? A qualquer uma. Diga qualquer uma. Está vendo a sua missão qual é? Evangelizar qualquer pessoa, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É obrigação usar no dia do batismo e preparar o povo para o batismo com esses 3 nomes. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor, pelo amor de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é obrigação você passar a ensinar acerca dessas 3 figuras de Deus para quem vai se batizar nas águas. E ao descer essas pessoas nas águas, tem que chamar essas 3 figuras de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para abençoar essa pessoa. Versículo 20, ensinando-os a guardar, aqui é ensinamento constante nos lares, ensinando-as a guardar culto de doutrina, culto de ensinamento, escola bíblica dominical, tem que ter ensinamento, que é o que eu estou dando para vocês aqui agora. Tem que ter ensinamento, e os ensinamentos familiares, o café amargo lá na casa da irmã, a consagração na casa da outra, tem que fazer. Vocês têm que fazer missões, vocês têm que fazer culto, vocês têm que fazer culto nos lares, vocês têm que ensinar a Bíblia para os seus vizinhos. Se vocês não fizerem isso, vocês estão errados. O evangelho de vocês não está puro, meus irmãos. As bênçãos não vêm sobre vocês, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Olha isso, você tem que ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que Ele tem mandado. Não é que você inventa. Diga para quem está do seu lado, não invente nada.
A Bíblia diz lá em Apocalipse, se alguém acrescentar, deixa marcado aqui em Mateus, e vem aqui em Apocalipse, deixa marcado onde está Mateus, e vem aqui em Apocalipse 22, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Mateus 22, versículo 18. Porque eu vos testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Está aqui. Olha para quem está do seu lado e fala: distorce a Bíblia, irmãozinho. Vai atrás daquele pastor que está distorcendo a Bíblia, irmãozinho. Vai, filho. A bispo abriu uma igreja agora com uma história, uma coisa nova, bem sofisticada. Vai, irmão. Tu precisa conhecer o livro para tu comparar. Para tu comparar, porque se na tua igreja, se na tua fé, na tua religião, está sendo tirado parte da Bíblia para dar jeitinho, arrumadinho, simplesmente o diabo está te iludindo e de forma camuflada está tirando o direito que tu tem. Bispo, mas é tanta dor, é tanto problema, é tanta tribulação. Está aqui, se alguém acrescentar alguma coisa, Deus tirará dele o direito de herdar o céu. E Deus está dizendo, qualquer um que violar o que está escrito aqui, Deus trará todas as pragas que está nesse livro para a pessoa. Está entendendo agora? Todas as mazelas que está escrito aqui, pega em você, querido, se você distorcer. Tu está entendendo porque a minha chatice? O Senhor é chato, o Senhor é severo. Querido, antes de salvar você, tem que salvar a mim. Eu tenho que salvar a mim para não respingar na minha alma o pecado, a maldição, porque o que está escrito aqui é pesado. Se eu enganar, vai cair nas minhas costas. Então, entende por que uma igreja séria é de extrema necessidade para o nosso dia a dia? Se a gente não estiver dentro de uma igreja séria, servindo a Deus com verdade, é complicado, é perigoso. Amém? Eu já estou chegando no final da mensagem, que é para a gente poder orar em nome de Jesus. Mas vocês estão gostando? Vocês estão entendendo agora? E calamas. Jesus está aqui ou não? Está trabalhando. Jesus está trabalhando. Dá glória a Deus. Então a igreja é isso que vocês estão vendo, né? Leia Lucas 22. Lucas, Evangelho depois de Mateus, Lucas 22, o versículo 16. Vamos ler aqui. Porque vos digo que não vos comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e deu aos discípulos, dizendo: é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois de cear, dizendo:
Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Isso não pode deixar de existir na igreja. Mateus, a gente leu que ele manda a gente ensinar, evangelizar, não é isso? Ele ensinou que a gente tem que batizar as pessoas, não é isso? E em Lucas ele está ensinando que a gente tem que dar a ceia, amém? E a ceia é o pão e o vinho. A ceia é o que? O pão e o vinho. Então até agora, veja, se você não batizou ainda, você está errado. Se você não evangelizou, batizou, mas não está evangelizando, você está errado. Se você está evangelizando, mas não está ceando, você está errado. O que o texto está dizendo? Pelo amor de Deus, se você tirar isso da tua vida, Deus trará as pragas do livro para você. Você já deu conta da sua vida, amado? Para mim, vocês têm que congregar, vir para a igreja. Não posso vir todo dia. Vem uma vez por semana, 2 vezes. Não, uma vez só, peraí, né? Vamos vir 2 vezes, 3 vezes pelo menos. Você tem que congregar, você tem que ter responsabilidade com o teu ministério. Você tem que ter responsabilidade com o grupo que te deu. O pastor me levantou aqui para cuidar das crianças. Você está cuidando das crianças? Não. Está vendo por que a tua vida está errada? Porque que as coisas não estão andando para você? Pode andar na mão de todo mundo. Bota na tua mão a coisa, o negócio trava. Gente, vamos abrir os olhos. Será que não dá para vocês entender que Jonas ia na direção contrária de Deus e o Senhor barrou ele, deu tudo errado? Quando ele entrou na vontade de Deus, pastor Gilmar, que ele foi na direção certa, começou a dar tudo certo. Meu Deus, mas eu não estou vendendo bujão como vendia, eu não estou abrindo loja como abria, meus caminhões estão tudo quebrando, bispo. Isabel, vem cá. É Isabel, é? Isabel, vem cá. Vamos lá no monte. Deus, como é que está aqui? Deus, opa. Aí Deus vai dizer: Isabelle, você está vendendo muito bujão de gás, aí agora eu vou cortar os bujão de gás para você ter tempo para ensaiar meu grupo, porque eu botei você no grupo. Não foi, Isabelle? Foi. Então vá-se embora cuidar do grupo, que eu vou começar a arrumar empregados bons, e eu vou vender, mas vai vender tanto bujão, Isabelle, quando você tirar a tua mão do gás e colocar a tua mão na obra. Mas eu não posso, bispo, porque eu não tenho tempo. Aí Deus vai dizer: então vamos fazer o seguinte, fica um pouco na obra, não larga a obra, e vai-te embora trabalhar no gás. Mas por favor, Isabelle, enquanto tu tiver um nome dentro da minha igreja, tu tem que ter responsabilidade com a minha obra. Entendeu agora como é que funciona? É simples. Maíra, você não foi removida, então você tem responsabilidade sim. Jefferson, o bispo está dizendo: faça isso. Querido, quem entra pelo cano é vocês. Quem entra pelo cano é vocês. Eu estou dando comparações, só comparações. Por favor, não estou criticando aqui ninguém, não, porque não tem nem motivo. Estou vendo que os irmãos estão andando, mas alguns ajustes é preciso, porque o diabo, ele trabalha assim. Vou te mostrar. Tiago, meu Deus. Acha aquele versículo para mim, acho que é Coríntios. Nos quais o Deus deste século, 2 Coríntios 4:4 parece. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Temos que tomar cuidado com a cegueira. É isso, pastor? 2 Coríntios 4:4. Todo mundo bem alto. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho,
da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século é o trabalho, a preocupação com as coisas da vida, o tempo curto. O Deus deste século é a oferta que o diabo te dá toda hora para você não vir para a igreja. É as ocupações, são 1000 coisas para se fazer. O dia fica desse tamanho. O Deus deste século está roubando o teu compromisso com Deus. E se você faltar com a sua responsabilidade, Deus tirará de você o direito. Deus te constituiu e te reprovou. Eu não entendo, gente, como que uma pessoa tem uma vocação. O pastor insiste. Vai, irmão. Quando eu fazer a minha casa, eu vou. Aí ela faz a casa. Quando eu fizer a outra casa, eu vou. Ela faz a outra casa. Quando eu comprar isso aqui, eu vou. Quando eu me aposentar, eu vou. Ela só não pode dizer uma coisa: quando eu morrer, eu vou. Porque ela vai morrer e não vai fazer a obra de Deus. E ela vai chegar no céu como? Como que ela vai prestar conta agora a Deus do legado, do chamado, o que é que ela deixou? Para que ela veio? Nós fomos enviados para a terra para ganhar um corpo e formar a igreja, e congregar, e fazer uma missão para Deus aqui na terra. Se voltarmos sem essa missão, seremos reprovados. Vocês têm tudo para desenvolver a obra de Deus na vida de vocês. Tudo. Façam com cuidado, com carinho. Deus seja louvado na vida de vocês, irmãos. Quem dá glória a Jesus? Aleluia. Pena que já está terminando, né? Vocês estão gostando? Vocês estão abençoados também? Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Abra comigo agora. Não, eu não vou ler agora, eu vou só terminar já. Deixa aí em Romanos não, João 4. Amém? Mesmo que não haja uma forma escrita, prescrita, específica da liturgia dos cultos, devemos primar em manter os principais ou os princípios ensinados por Jesus no sentido de promover a comunhão com Deus e com os irmãos. Na realização do culto deve-se evitar tanto o formalismo que ingressa a liberdade da adoração a Deus em espírito e em verdade. Abra comigo João 4, 23 e 24. João capítulo 4, verso 23 e verso 24. Quem achou, diga amém. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Olhe, cuidado para vocês não achar que porque estão cheios do Espírito Santo vocês podem quebrar as regras, vocês podem quebrar aquela organização que a igreja tem, de começar o culto numa hora e de terminar o culto naquela hora, porque aqui a gente está se preocupando pela saúde dos irmãos, está se preocupando com a estrada, o caminho que os irmãos vão trilhar até a casa. Isso é zelo também, faz parte também da adoração. Quem diz amém? Amém. O que eu não posso fazer aqui é, dentro do período de culto, restringir a igreja, oprimir a igreja com uma liturgia pesada. Vocês aqui têm uma liturgia livre? Vocês pegam o microfone e vocês têm que ler um texto prescrito, igual um jornal, uma apresentação de um jornal? Quando dá o microfone na sua boca, você se solta, amém ou não amém?
Olhe para quem está do seu lado e diga: cuidado para não violar as ordens da igreja. Mas você tem liberdade, porque o Espírito de Deus quer que você adore em espírito e em verdade. Só não podemos fazer uma coisa. Pergunte o quê? Ficar falando demais em cima do hino. Senão a gente acaba não entendendo nada. Ensaia aquele hino bonitinho, porque ele cantado é mais legal. Digo amém, Jesus. Não, mas não faz parte aqui da doutrina da igreja. Tem nada a ver isso aqui. Mas é uma ideia, eu estou dando uma dica. Amém? O irmão Hinaldo está dando glória a Deus. Deus ali. Eu acho que o irmão Hinaldo também fala muito em cima do hino quando ele canta. Vamos dizer que essa palavra eu estou dirigindo para ele. Glória a Deus. Quanto à espontaneidade individual, sem limites, que vulgariza e profana o culto racional que devemos prestar continuamente em Deus. Então, devemos tomar cuidado com a individual espontaneidade. O que é a individual espontaneidade? É uma coisa sem controle, que foge de tudo, é uma doideira. O irmão é a bola da vez agora, meu Deus do céu. Ele está inventando de dar guaraná para a igreja. Diz que o Espírito Santo mandou dar guaraná para a igreja. Sai. Abre o forro. Se abrir o forro vai cair poeira nos irmãos. É uma espontaneidade sem nenhum controle. Então torna-se vulgarizar a coisa. E o Espírito de Deus não pode ser zombado. Que nem um dia desse, uma certa denominação, a pastora pegou, botou lá o microfone, botou uma piscina dentro da igreja e mergulhou dentro da piscina. Eita, voou sutiã, caçola, tudo que era. Que doideira, irmão. Aí teve uma cantora famosa aqui no Brasil, que ela estava cantando no culto, ela pulou também. Aí na hora eu liguei para ela e disse: minha filha, não faça isso. Você constrói uma história e depois faz um negócio desse. Zele pela sua vida, pelo seu ministério que você ensinou, minha amada. Essa doida aqui vai passar. Isso passa, essas coisas tudo cai de moda. Amém? Essas coisas tudo cai de moda. Tantas modas já apareceram por aí. A única coisa que não cai de moda é isso que estamos fazendo aqui agora. Isso aqui, pastor Gilmar, a gente faz desde que eu me converti, que eu faço isso. Desde que o senhor se converteu, que o senhor faz isso, pregar o evangelho. Fazem mais de 500 anos que a gente faz, que a igreja faz isso. Milhares de anos que a igreja faz isso. Todas as modas acabam e sempre continua assim. Do jeito que vocês estão vendo aqui. Bate palma para Jesus. O modelo original. Diga: eu te amo, Jesus. Aleluia. Então vamos tomar cuidado com essa espontaneidade louca. Amém? Romanos 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e o vosso, que é o vosso culto racional. Tá vendo, irmão? Então o nosso culto tem que ser o quê? Racional. Nada de doideira. Amém, igreja? O nosso culto tem que ser racional. Deus diz: seja livre, né? A adoração tem que ser uma coisa espontânea, com muita espontaneidade, porém sem vulgaridade. Espontâneo sem vulgarizar. Amém? É o vosso culto racional. Abra comigo a sua Bíblia em Salmos 95. Salmos 95. Glória a Deus. Versículo 1. Vinde, cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo,
a rocha da nossa salvação, apresentamo-nos diante da sua face com louvores e celebremo-los com salmos, porque o Senhor é Deus, grande Rei, grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou. Pronto, essa é a sua adoração. Fica de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa é a sua adoração. Graças a Deus. Tem irmão por aí botando o banco nas costas, saindo na carreira. Tem outros dando até soco na cara dos irmãos. Você está doido? Se ajoelha e gasta essa energia toda aí, orando, clamando, adorando, pulando. Dê uns pulos, oh, glória. Mas sem vulgarizar a coisa. Amém? Digam glória a Deus. Eu estava olhando outro dia um vídeo de uma igreja na África que o pastor disse: vocês todos são ovelhas. Pegaram o pátio da igreja, plantaram grama. Eu não sei se vocês viram isso na internet. Os irmãos tudo comendo grama espiritual. Quem viu esse vídeo? Viram, né? Os irmãos tudo comendo grama espiritual. Agora vem um outro contexto que a gente precisa observar. Quem comeu grama também foi Nabucodonosor, quando Deus expulsou ele da presença e transformou ele em um cavalo, em um bicho, e a Bíblia diz que ele virou um demônio, cheio de pelo, e amanheceu comendo grama. Será que não dá para raciocinar que isso é um demônio? Comendo grama, os irmãos. Eles embolam no chão, dando glória e a unção, a grama da unção. Está errado, gente. Amém, igreja? Diga, eu sou ovelha. Mas espera aí, ó. Amém? Levante a sua mão para o céu. Diga, Pai, eu precisava sair de casa para receber essa palavra. Todos dando glória, glória. Começa a orar, todo mundo agora. Orando mesmo. Oh, que culto lindo, que culto maravilhoso. Que ensinamento rico, Pai, para a tua igreja. Que festa, que coisa linda, que coisa boa. Eu vejo que os irmãos em casa aqui, meu Deus, estão todos abastecidos pela tua presença. Oh, Pai, perdoa nossas falhas, Pai. Perdoa nossas ignorâncias, nossas besteiras. Perdoa, Pai. Diga, meu Deus, obrigado, Deus, por mais um culto. Bate palma para Ele, bem forte. Adorarei. Levante a mão bem alto. Adora. Pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei. Adorarei. Não me atrapalhe. Quero adorar. Terceira parte. Vamos agora levantar o dízimo e a oferta para o céu. Quero falar com você agora, em nome de Jesus. Você vai levantar agora o seu dízimo e a sua oferta para o céu. Eu quero levantar 42 dizimistas nesta hora, com uma oferta especial. Você vai passar a dizimar, vai passar a ofertar nessa obra a partir de hoje. Nunca mais vai lhe faltar nada, assim diz o Senhor. Eu estou te abençoando e a sua oferta vai mudar a tua história. Você vai se tornar a partir de hoje um dizimista equilibrado. Grita comigo, um dizimista equilibrado. É aquela pessoa que vai crescer de vento em polpa.
a partir de hoje, assim diz o Senhor. Vou continuar na rede.